Então, aquele cristianismo estragado que eles tiraram da Europa, trouxeram aqui em África, na foz do Rio Congo, e esse cristianismo que nós conhecemos hoje, dos BM, dos S e tudo mais. Então, o cristianismo surgiu na Europa, por exemplo. Surgiu na Europa. Mas eles que começaram, quando perceberam que tudo isso é uma farsa, abandonaram. E aqueles que foram colonizados continuam a agarrar-se a estas ideologias até hoje. Então, quando dizes que Deus tem trabalhado mais com os africanos do que outra coisa, será que não é porque os africanos abraçaram demais estas ideologias que foram trazidas pelos brancos? Ok, o cristianismo não é ocidental, o cristianismo é oriental. O cristianismo que sai do Oriente para a Europa, ou seja, que sai de Israel, que sai daqueles países aí adjacentes de Israel para a Europa, o Ocidente, era um cristianismo que já tinha sido institucionalizado. Porque a partir do século IV, o catolicismo pegou o cristianismo e lhe tornou híbrido. Juntou as crenças do mitraísmo, criou o catolicismo. Reprimia a ciência, reprimia muitas coisas. E por meio disso surgiu, por exemplo, o iluminismo. Ou seja, as ideias iluministas surgiram, se voltaram contra a igreja. Então muitas pessoas entenderam que o cristianismo era uma farsa. Era uma farsa, ok? Não o cristianismo, mas o cristianismo que o católico lhe apresentou. Certo. Então abandonaram muito, surgiram muitos cientistas, muitos ateus que começaram a combater o cristianismo. Agora, muito antes disso acontecer, ele já tinha vindo para aqui. O iluminismo é por volta do século XV. Estamos a falar de 1400 e tal, ou século XVII, se calhar, de 1600 e tal. Por exemplo, a Reforma é de 1500 e. Só que antes de 1500 e, né, e antes de 1600 e, já existia o cristianismo em África. O cristianismo em África, ele entra no século I. Por exemplo, estamos a falar por meio de Cirene, Simão Cirineu, estamos a falar por meio de Etiópia e muitos outros que foram evangelizados. Eles vieram para a África, para a região de Núbia, para o Egito, para o Níger, para os Sudãos e difundiram o cristianismo. Então os africanos abraçaram o cristianismo pacificamente. Ou seja, a ideia que nos transmitiram de que o cristianismo surgiu aqui por causa de colonização é metade da história, é falso. A verdade que... Sim, o cristianismo não chegou com purete. O cristianismo que chegou com purete é aquele cristianismo que foi na Europa. Certo. Porque saiu da Europa, tem um país na Europa chamado Portugal. Saiu de lá, ele veio aqui em África com parcerias comerciais, com pressuposto de parcerias comerciais e colonizou. Então aquele cristianismo estragado que eles tiraram da Europa, trouxeram aqui em África, na foz do Rio Congo, e esse cristianismo que nós conhecemos hoje, dos BM, dos S, e deixar tudo claro mais. Então, quando o cristianismo católico veio, o cristianismo europeu estragado, quando chegou aqui, em 1482, estou a falar do século XV, não do século I, já tinham se passado mais de 10 séculos. O cristianismo já existia mais de 10 séculos, no século XV. Quando aquele cristianismo chegou aqui, porque era um cristianismo comercial, se estabeleceu muito no litoral, onde tinha o mar. Mas se você vai lá no fundo do país, no centro, lá mesmo no fundo, onde não tinha muitos atrativos, as pessoas ainda mantêm as origens africanas, a espiritualidade africana. Então eu cheguei para essas pessoas, eu perguntei, já ouviram falar acerca de Deus? E essas pessoas olharam para mim e falaram, sim, Deus é alguém, é uma energia. Só que essa energia não é energia que os africanos dizem. Eles querem dizer que Deus controla tudo. Controla a árvore, controla o mar, nos dá vida para crescer. Tá sabendo? Então nós começamos a entender que quando o cristianismo chega, os africanos abraçaram mais ainda. A impressão digital de Deus está sobre toda a sua criação. Quando estamos a falar de leis da natureza, leis, os naturalistas, a pergunta que eu coloco é quem colocou as leis da natureza? Quem colocou esses princípios? O ser humano já sabe que matar é errado, mesmo sem lhe ensinar. Quem lhe falou? No coração do ser humano há uma necessidade grande de se achegar a uma determinada divindade. Deus vive no coração do ser humano. Deus desde muito cedo se manifesta ao ser humano, desde a primeira até a idade Deus se manifesta. E esse povo africano, eles não têm uma religião sistematizada. A sistematização é uma religião, quando você já coloca dogmas, é a religiosidade. Nós temos doutrinas, batismo, não sei o quê, quer dizer, muita coisa, essas todas as cerimônias que faz parte da religiosidade. Religiosidade não é religião, é só um dos componentes. A religião é aquela crença que o ser humano tem, de que existe um ser superior que controla todas as coisas, um ser que move a natureza. Todos os africanos têm isso. Nenhum africano é ateu. Não existe africano que não acredita na essência de Deus. Não existe. Sim, todos os africanos creem. E africano é muito religioso. É muito religioso, fora da religiosidade. Ele é muito... Não existe africano que não professa a religião. Só que a forma... Deus precisava se revelar para o ser humano. Jesus veio para mostrar a revelação de Deus no ser humano.
ou a forma como Deus queria se apresentar para o ser humano. Deus veio se revelar para nós. Eles têm noções de Deus, eles entendem que existe um Deus. E eles precisavam que eles fossem esclarecidos de como Deus era. Por exemplo, existem povos que, na tentativa de se aproximar dessa divindade, criaram muitos rituais. Então, aquelas pessoas que violam a lei da natureza não receberam a mensagem de Deus como é, o cristianismo. Eles vivem segundo aquilo que aprenderam, praticando a bondade, seguindo o princípio de Deus, os princípios imutáveis de Deus que foram aplicados à natureza. Essas pessoas serão salvas. Agora, se o indivíduo receber uma mensagem e ele renunciar, vai ser julgado segundo o conhecimento que recebeu.